Muito bem, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é a nossa quarta semana aqui do nosso mês de maio, quinta do Flowing, esse mês DRM de mieloma múltiplo, e a gente no dia 28 de maio não teria, vamos dizer, a melhor forma de terminar esse mês com a presença ilustre da nossa convidada de honra, a doutora Fernanda Seguro. A doutora Fernanda é médica hematologista, ela é do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, do Instituto do Câncer, ela é coordenadora do ambulatório de mieloma múltiplo dessa instituição tão renomada, um dos 50 melhores hospitais do mundo. A doutora Fernanda vai nos brindar aqui para a gente sair sabendo a importância da DRM do mieloma múltiplo nos dias de hoje, né, tão importante aqui para os nossos pacientes. Doutora Fernanda, é um prazer estar aqui com você. Você é minha colega de trabalho e realmente eu sou bem feliz aqui de dividir o palco com você. Mas hoje o palco é todo seu. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer a Flor aí pelo convite. Também é um prazer trabalhar com o Rodrigo. Eu gosto muito desse tema. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da doença residual. Também a ideia é falar muito da perspectiva do clínico, mas trazendo isso para o laboratório, tá? Então, eu quis começar com um caso clínico para a gente contextualizar mesmo, né? Porque acho que é importante a gente entender como isso a gente traz isso para o paciente, certo? Então, a gente sabe que o mieloma múltiplo é uma doença que os pacientes têm aqueles sintomas que a gente chama de sintomas de Crabbe, sintomas clássicos, anemia, disfunção renal, hipercalcemia e as lesões ósseas líticas. Então, esse aqui é um caso bem ilustrativo, um paciente de 64 anos, são pacientes realmente nessa faixa etária depois da sexta década de vida, que vem com uma avaliação de doença já realizada, ele tem um pico monoclonal IgG-capa na eletroforese sérica, uma imunofixação que confirma isso, uma relação de cadeia leve de 145, que é uma relação alta, um mielograma com uma infiltração importante, 65% de plasmócitos, e um PET que mostra várias lesões líticas. Então, quando chega um paciente para a gente com mieloma, a gente tem que fazer uma estratificação dele, né? E a principal estratificação que a gente faz atualmente é uma estratificação genética, né? A gente tem esse score que é o RSS, que é um score que além da classificação genética que inclui marcadores do FISH, ele inclui também beta-2 microglobulina e o DHL, né? Isso tem um valor prognóstico, né? Importante. E a partir daí a gente tem que montar um plano terapêutico para esse paciente, certo? Quando a gente vai avaliar qual é o nosso objetivo de tratamento, como médico, o que a gente olha muito? A gente quer oferecer um tratamento que ofereça uma sobrevida global, de preferência que o paciente não tenha a expectativa dele de vida diminuída por aquela doença, que a gente tenha um controle adequado daquela doença, retardar a progressão. A gente sabe que o mieloma hoje é considerado uma doença que é incurável, então a gente vai passar por várias linhas de tratamento, mas a tendência é você trata, o paciente vai recair, você trata novamente, e isso vai se prolongando ao longo dos anos, com poucos eventos adversos, mas às vezes a gente acaba ignorando um pouquinho, não olhando tanto para as expectativas do próprio paciente, né? E aqui, óbvio, olhando do lado médico, não sou a paciente, mas assim, os pacientes colocam muito a questão de expectativa de cura da doença. Isso é um conceito muito amplo, pode significar a erradicação da doença, ou que você consiga conviver com aquela doença de uma maneira crônica, que eles não tenham prejuízo da qualidade de vida deles. E uma coisa importante é que eles não precisem de tratamento. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente praticamente não atende para os pacientes com mieloma. A partir do momento que você começa uma terapia, você mantém isso de forma contínua até que o paciente vai falecer da doença ou de outra causa. O que é importante a gente colocar também? O mieloma é uma doença que está passando por uma revolução de tratamento nos últimos anos, né? Então, a gente começa na década de 60, 70,
com os agentes alquilantes. Os agentes alquilantes são drogas, são quimioterápicos. Quimioterápicos, de maneira geral, são o quê? São drogas que vão agir em células que estão em crescimento, células tumorais, células da pele, células do trato gastrointestinal. Então, elas não têm nenhuma seletividade pela célula tumoral especificamente, só pelo fato de elas estarem crescendo. Ainda é uma droga importante no mieloma, porque é a droga que a gente utiliza no transplante de medula. O transplante de medula que a gente faz no mieloma é um transplante autólogo, cujo objetivo é oferecer uma quimioterapia em alta dose para controle dessa doença. É considerado um padrão ouro para os pacientes que têm condições clínicas que eles recebam um transplante autólogo como parte da linha de tratamento. Mas a partir do ano 2000 que a gente começa a ver a introdução de drogas que agem em outro mecanismo, não são quimioterápicos, mas agem em vias intracelulares, como os inibidores de proteasoma, os imunomoduladores, que vão agir no microambiente. Mas a grande revolução que o mieloma tem passado nos últimos anos são as imunoterapias, nas suas diversas formas, seja pela introdução dos anticorpos monoclonais, os anticorpos bioespecíficos que aproximam o linfócito T daquela célula tumoral e as terapias de CAR-T. Então, a gente realmente vê uma grande revolução atualmente. Então, eu vou dividir essa aula em 3 eixos. A primeira parte eu vou falar da DRM no contexto dos estudos clínicos. A segunda parte eu vou falar como a gente está trazendo hoje para a prática e, por fim, quais podem ser as pegadinhas para o laboratório com relação à DRM. Então, com relação aos estudos clínicos, o que a gente vê? A DRM é um conceito que vem mais ou menos dos últimos 20 anos, né? Vocês já viram um pouquinho sobre as técnicas, pela citometria, seja pelo sequenciamento, mas o que a gente vê é que ela tem sido um preditor de sobrevida, tá? Então, esse daqui é um trabalho de meta-análise que junta vários estudos, vários esquemas terapêuticos diversos, e o que a gente vê? Que os pacientes que atingem patamares de doença residual mínima negativa, eles têm um ganho de sobrevida a longo prazo. E lembre-se, isso aqui é o padrão ouro que você quer atingir com uma terapia oncológica, que o paciente viva mais com aquilo, tá? Com aquela doença. Isso tanto na população dos pacientes elegíveis, tá? Então, a gente vê por esse estudo que uma pessoa que tem DRM negativa, a sobrevida em 5 anos, ela passa de 50%, ela atinge 70%, mas isso também vale até, se você olhar com um valor até mais significativo, quando você compara para os pacientes não elegíveis a transplante, tá? Agora, a gente quer, no estudo, que aquela medicação atinja um ganho de sobrevida global. Isso pode ser simples em estudos com doenças que sejam muito agressivas, que têm uma sobrevida global curta, por exemplo, um câncer de pâncreas, que a sobrevida às vezes não ultrapassa um ano. Mas no mieloma, a gente sabe que a mediana de sobrevida dos pacientes, no serviço, por exemplo, do SUS, que é um serviço que nem oferece os melhores tratamentos possíveis, ela está em torno de 6, 7 anos. Países desenvolvidos, ela está em torno de 10 anos. Então, hoje, você mostrar um estudo que você tem ganho de sobrevida global, você precisaria acompanhar os pacientes por pelo menos 10 anos. Então, isso se torna inviável na prática a gente ter esse tipo de estudos. Então, a gente tem que estudar outros marcadores, que a gente chama de surrogate markers, seriam marcadores indiretos, que levariam a um ganho de sobrevida global. O segundo marcador importante que a gente olha em estudos é a sobrevida livre de progressão. E durante muito tempo, esse foi o principal marcador a ser atingido nos estudos clínicos. Por quê? Se você está sobrevivendo mais àquela linha de tratamento, você imagina que você vai ter um ganho de sobrevida global a longo prazo. Isso pode ser verdade, mas também não, porque o que acontece? A sobrevida global ela vai ser a soma de todas as sobrevidas de vida de progressão que o paciente vai atingindo em cada linha terapêutica. Então, você tem, às vezes, uma linha terapêutica muito agressiva na primeira linha, que o paciente vai perder performance status, pode ser que a segunda sobrevida livre de progressão ela não seja tão longa. Então, é um marcador que parece que está associado, parece ser importante, mas você sempre vai ter que seguir os pacientes também a longo prazo. E aqui a gente vê que quando anunciar sobre a sobrevida de progressão, até a diferença dos pacientes que têm DRM negativo e positivo, ela é ainda maior.
Então, o que eu vou mostrar agora são alguns estudos de pacientes não elegíveis para transplante, de como a gente vem adaptando esses conceitos das respostas a serem atingidas sobre a vida global, sobre a vida livre de progressão e DRM em cada um desses estudos. Então, vou começar com um estudo, é um estudo que chama Alcione. Ele foi um estudo importante para a população de pacientes não elegíveis, porque ele foi o estudo que trouxe o daratumumab, que é um anticorpo anti-CD38 para a primeira linha de tratamento, e ele comparava nesse estudo um braço clássico de tratamento, que era o bortezomib, o melphalan e a prednisona, e o objetivo primário desse estudo, como está colocado aqui, era a sobrevida livre de progressão, tá? Então, o que a gente vê nesse estudo? Lembra, o objetivo é desenhado, todo o cálculo amostral dele é desenhado para atingir essa diferença livre de progressão, e ele consegue demonstrar isso. Então, o que eles viram? Em 42 meses de tratamento, então pouco menos de 4 anos, 48% dos pacientes ainda estavam recebendo aquela linha de tratamento combinada com o daratumumab, versus 14% dos pacientes que recebiam o braço controle. Então, ele atinge o objetivo primário. Esse é um estudo um pouco mais antigo, ele já é de 2019. Então, a gente consegue ver, a gente já tem dados dele que mostram que ele também atingiu o objetivo de sobrevida global. E aqui é importante ver que não é tão proeminente essa diferença na sobrevida global. Isso é esperado, né? Porque os pacientes vão para a linha subsequente, mas mesmo assim, ele consegue demonstrar um ganho de sobrevida global. Esse estudo aqui, o estudo Maia, ele é também um estudo que traz o daratumumab para a primeira linha, mas ele traz um esquema um pouquinho diferente. Ele já traz em combinação com uma outra droga, que é a lenalidomida, e durante muito tempo, até pouco mais de 2 anos atrás, esse era o padrão ouro de tratamento para os pacientes não elegíveis. Então, aqui de novo, daratumumab, lena-dexa, comparado com lenalidomida e dexametasona, também como endpoint primário, a sobrevida livre de progressão. Só que vocês lembram que a sobrevida livre de progressão ali, ela estava atingindo 50% em torno de 4 anos. Então, se eu tiver que mostrar algum ganho de sobrevida livre de progressão aqui, eu vou ter que acompanhar meus pacientes por pelo menos 5 anos até eu mostrar que esse estudo tem viabilidade. E o que a gente vê aqui? A gente vê um resultado ainda melhor que o estudo anterior. Então, em 5 anos, você atingiu a mediana de sobrevida do grupo do daratumumab. Então, você tem um ganho de quase, praticamente 1 ano e meio aqui de sobrevida para aqueles pacientes. E aqui também, com dados um pouco mais a longo prazo, você também mostra um ganho de sobrevida. Só que isso torna você começar hoje um estudo de primeira linha de mieloma praticamente inviável. Você ter que ter a expectativa de que o paciente vai atingir aquele desfecho, o braço vai atingir uma sobrevida melhor ainda, acima de 5 anos. Então, o que a gente pode utilizar como parâmetro de resposta? Aí que vai entrar a DRM. Então, eu vou voltar um pouquinho aos dados do estudo Alcione, que é o primeiro estudo que eu mostrei para vocês, e o que a gente vê? Uma diferença significativa da taxa de DRM nos pacientes que receberam o daratumumab versus pacientes que não receberam daratumumab. E quando a gente olha, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, parâmetros de resposta pela paraproteína, resposta parcial muito boa, a gente vê que eles batem quase 90%. Então, a gente já começa a ver que existe uma discrepância do que a gente vê em resposta da paraproteína. A DRM, ela não é atingida pela maior parte desses pacientes, mas a gente começa a ver começa a delinear um pouquinho o papel da DRM. E aqui é um dado muito importante do estudo Alcione, o que ele mostra? Que atingir a DRM não importa por que braço você atingiu, mesmo que você tenha atingido no braço controle, você tem uma menor probabilidade de atingir DRM negativa recebendo menos terapia. Mas se você atingiu, você tem uma sobrevida melhor do que os pacientes que não atingiram a DRM, inclusive no braço experimental, no braço que seria melhor.
Então, isso já começa a mostrar para a gente como o dado de DRM vai refletir sobre a vida livre de progressão e provavelmente sobre a vida global a longo prazo. Agora, outro dado importante, a DRM, ela nunca é uma medida isolada, tá? Ela é uma medida seriada. Então, a partir do momento que você começa a seguir o paciente com DRM, você tem que fazer aproximadamente uma vez por ano. Por quê? É a DRM sustentada que vai dar esse valor prognóstico. Então, aqui mostrando praticamente o mesmo dado, eu tinha mostrado sobre livre de progressão, aqui mostrando sobre a vida global, também com os mesmos achados. Então, hoje, o estudo considerado mais moderno para pacientes com mieloma múltiplo não elegíveis para transplante é esse aqui, é o estudo Cefeus. É um estudo que combina daratumumab com bortezomib, lenalidomida e dexametasona. E hoje, esses estudos, eles já são desenhados para você atingir como objetivo primário a doença residual mínima negativa, tá? Esses estudos você já mostram um ganho de PFS, mas aqui você vê que com 5 anos de segmento, praticamente, quase 70% dos pacientes do braço experimental ainda não atingiram a mediana da sobrevida livre de progressão. E aqui, se vocês lembram do estudo Alcione, aquele anterior, que você tinha 20% de DRM negativa, a gente está atingindo patamares de 60%. Então, a gente tem uma grande expectativa que, quando esses estudos ficarem mais com um segmento maior a longo prazo, a gente vai ter um grande ganho sobre sobrevida de progressão e sobrevida global, principalmente na população que atingir DRM negativa. E esse aqui, só para mostrar para vocês, esse é um estudo Perseus, é o estudo equivalente do estudo Cefeus, mas na população elegível para transplante, tá? Aqui a gente bate números de DRM muito maiores, está chegando a 75%, esse estudo já tem 4 anos, 85% dos pacientes continuam em resposta, e a expectativa de sobrevida livre de progressão desse estudo atualmente, ela está em torno de 15 anos, tá? Então, pacientes vão ver 15 anos recebendo esse tratamento antes deles terem uma progressão, ó, praticamente 50% desse paciente. E para mostrar um dado de pacientes da população mais refratária, esse é um dado super interessante, que é o estudo de Carticel, que é o Cartitude 1. O que é esse estudo? Esse estudo já é para pacientes muito tratados, com pelo menos 4 linhas de tratamento, e aqui a gente tem uma população que tem a expectativa de vida desse paciente é inferior a 1 ano, tá? O que a gente viu nesse estudo? Um dado super importante. Apesar de a gente ter uma PFS em torno de 34 meses nesse estudo, na última atualização, na atualização de 5 anos, a gente começa a ver que a curva da PFS ela está alcançando um platô. Então, a partir desse momento, parece que os pacientes não estão mais recaindo. Isso é um dado, assim, inédito numa população tão politratada. Quem são esses pacientes? Esses pacientes são os pacientes que atingiram DRM negativo. Então, pela primeira vez em mieloma, a gente está começando a ter uma expectativa de que esses pacientes podem ter, a gente pode falar em cura desses pacientes, eles vão ter, de fato, uma erradicação da doença, tá? E isso faz, por exemplo, que hoje, praticamente, se você tem a possibilidade, se você tem um paciente que recai após uma primeira linha de tratamento, hoje o CAR-T se coloca como a principal opção de tratamento, se você tiver disponibilidade, obviamente, para tratar o paciente no resgate. E agora, a grande moda do mieloma é você fazer estudos justamente guiados pela DRM, colocando a DRM como, não só como desfecho, mas adaptando a terapia baseado no dado de DRM, tá? E qual que é a aplicação atual? Para que a gente está utilizando a DRM? Então, assim, porque a gente está no ambiente de estudo clínico não representa a maioria dos nossos pacientes, é uma situação super controlada, eu tenho que ter controle desses desfechos, desses objetivos, mas e hoje, em 2026, como é que a gente pode estar utilizando a DRM? Então, aqui é importante falar para vocês o seguinte, mesmo nos pacientes em estudos clínicos, a gente utiliza um critério antigo de resposta, né? Isso aí é um critério estabelecido em 2016, né? Que é um critério que leva em conta
o decaimento da paraproteína, seja pela eletroforese sérica, pela imunofixação ou pela dosagem das cadeias leves livres. Então, a gente vai graduando isso de acordo com esse decaimento, resposta parcial muito boa. A gente tinha um parâmetro que era a resposta completa rigorosa, que você tinha que fazer uma biópsia para você avaliar se você tinha ainda plasmócito, que é uma coisa que a gente pouco fazia na prática. E o que muda na última atualização? Eles estão para publicar a atualização desses parâmetros de resposta. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que, assim, apesar do paciente ter respostas que não sejam muito significativas, resposta parcial, resposta mínima, a gente só muda a terapia, mesmo nesses estudos que eu mostrei para vocês anteriormente, que o paciente tem progressão de doença, se aumenta aquele componente monoclonal, tá? E um outro parâmetro de resposta importante, mieloma, que é uma coisa que a gente vem começando a fazer com mais rotina, é o exame de imagem, né? Porque uma coisa é você vê o componente monoclonal, a paraproteína, mas você precisa ver se o paciente está tendo uma regressão daquela doença óssea, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Então, primeira coisa, assim, a resposta completa ela é sinônimo de DRM negativa? Não, tá? Quando que a gente pesquisa DRM num paciente com mieloma baseado na paraproteína, nesse decaimento da paraproteína? Quando o paciente atinge patamares de resposta parcial muito boa. Aí vocês podem perguntar, mas por que você faria uma pesquisa de DRM num paciente numa resposta parcial muito boa, se ele ainda tem um componente monoclonal? Porque, na verdade, o que a gente sabe? O clearance da paraproteína no sangue, ele não é tão rápido. Então, assim, você pode erradicar aquela população plasmocitária, aquela população clonal, mas ainda ter circulação de paraproteína. E uma outra coisa importante é que os anticorpos monoclonais, eles são imunoglobulinas, eles são IgG. Então, você pode fazer uma eletroforese e estar capturando, na verdade, aquele anticorpo monoclonal e não a paraproteína do paciente. Você tem algumas metodologias que você retira esse anticorpo monoclonal, mas isso não é rotina em laboratórios, como o HydraShift, por exemplo, tá? Então, a partir do momento que o paciente tem VGTR, você pode pesquisar DRM, mas não é todo paciente resposta completa que vai estar em DRM. E o que a gente vê? Quando a gente olha, a gente compara pacientes que estão em resposta completa, mas não tem DRM negativa, eles têm um desfecho pior, né? A resposta completa, a resposta parcial muito boa, ou mesmo parcial, eles praticamente não têm muita diferença entre eles em termos de desfecho. O que faz a grande diferença, de fato, é ter a DRM negativa, tanto para a sobrevida global como para a sobrevida livre de progressão. Outra coisa super interessante é que atingir DRM negativa pode anular o efeito de uma alteração genética de alto risco, tá? Então, a gente vê aqui no trabalho o que acontece na prática. O paciente com risco genético alto, ele tem menor probabilidade de atingir uma DRM negativa, sim. Mas a partir do momento que ele atinge aquela DRM negativa, ele tem uma sobrevida tão boa quanto o paciente de risco padrão, que também atinge DRM negativa. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque você acaba mitigando o efeito da alteração genética de alto risco. Agora, falando um pouco de como a gente aplica, que momento da terapia a gente está aplicando atualmente, eu preciso falar um pouquinho para vocês como funciona o tratamento do paciente com mieloma múltiplo. Então, principalmente na primeira linha. Então, a gente tem uma divisão importante entre pacientes elegíveis e não elegíveis, tá? Paciente que é elegível para transplante de medula, como é que ele faz o tratamento? Ele faz uma terapia de indução e uma quimioterapia para diminuir a carga tumoral dele. Ele vai para um tratamento de consolidação, que normalmente é o transplante, pode ser feito alguns ciclos de quimioterapia após o transplante. Depois ele vai para um tratamento de manutenção, habitualmente feito com uma droga, até que ele recaia da doença. O paciente não elegível, ele faz um esquema de indução em combinação de drogas, e ele pode depois acabar diminuindo um pouco, fazendo um esquema de 2 ou 3 drogas até a progressão também. E hoje o principal
ponto que cabe a decisão baseada em DRM é nesse momento aqui, que é o momento da manutenção, tá? Então, a gente tem um estudo aqui, que é o estudo Auriga. Ele é um estudo que compara duas estratégias de manutenção, daratumumab combinado com lenalidomida versus lenalidomida. A lenalidomida é a droga clássica da manutenção, é a droga que a gente tem mais benefício em manutenção comprovado, tá? E qual que é o princípio desse estudo? Ele pega pacientes que pós-transplante que não atingiram DRM. Ele vai estratificar os pacientes para receber ou só lenalidomida, que é o padrão, versus lenalidomida combinado com daratumumab. E o endpoint primário dele é a taxa de conversão depois de um ano da DRM. E o que, que a gente vê? Se você faz uma estratégia combinada com duas drogas, você tem uma maior taxa de conversão para DRM. Então, esse já é um estudo que traz uma questão prática de como fazer a manutenção. É algo que está se fazendo, tá? Que é você combinar mais de uma droga no tratamento de manutenção. Então, hoje, isso aqui é o organograma de tratamento que é publicado pela Clínica Maio, já é colocado condutas baseado na doença residual mínima. Então, ele coloca aqui, o que, que ele coloca aqui? Pacientes de alto risco, ele já programa uma manutenção dupla, mas para pacientes de risco padrão, ele já consegue estratificar. Os pacientes têm DRM negativa, ele aceita que você faça uma manutenção só com lenalidomida. Mas paciente que tem um DRM negativo, baseado muito nesse estudo Auriga que eu mostrei para vocês, você faria uma combinação de lenalidomida com alguma outra droga. Agora, a DRM, ela tem seus desafios na interpretação. Então, assim, pode um dia chegar alguém e falar para vocês, nossa, você me soltou resultado de DRM negativo, mas meu paciente recaiu um mês depois. Por que que isso acontece, né? Então, é importante falar que a avaliação do mieloma, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Então, assim, para o BABA, paciente que não tem acesso, ele vai seguir pelo componente monoclonal, por eletroforese, cadeia leve, imunofixação. Os exames de imagem, que nem eu falei, são mandatórios pelos critérios atuais, mas o que a gente está olhando com a doença residual mínima é a população clonal, aquela população plasmocitária. E aqui a gente cai em alguns problemas, né? Primeiro, a gente está caindo numa avaliação de medula óssea, né? A gente vai falar um pouquinho quais são os desafios disso. É um exame invasivo, né? Então, nem todo paciente quer passar por um exame de avaliação medular periodicamente. Então, você tem que lançar, provavelmente no futuro, que vai ser explorado, são monitoramentos mais sensíveis pelo sangue, tá? Vou dispensar vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Esse é um estudo super interessante, porque ele é um estudo que foi desenhado para ser guiado pela doença residual mínima. Ele é um estudo que ele é um tratamento bem intensificado. Ele faz indução com uma droga que chama carfilzomib, associada a daratumumab, lenalidomida. Ele faz o transplante. Ele faz mais 8 ciclos iguais ao que ele fez na indução antes de começar a manutenção. Mas o que que ele faz nesse estudo? Ele vai coletando DRM depois do transplante. Ele faz antes do transplante, faz depois do transplante. E se o paciente tiver 2 resultados de DRM negativa, ele tira tratamento do paciente. Então, ele coloca o paciente em observação. E o que que esse estudo mostrou para a gente? Ele mostrou uma coisa muito interessante, que para pacientes que tenham 2 alterações genéticas de alto risco, a partir do momento que você descontinua a terapia, esse paciente tem uma chance muito alta de recaída, tá? Então, mostrando que a interpretação da DRM, ela não pode ser a mesma, a conduta não pode ser a mesma, dependendo do risco genético do paciente. Quando eu mostrei para vocês aquele gráfico que ele pode mitigar o efeito da alteração genética de alto risco, assim, se você mantém terapia, o paciente se mantém em resposta, mas provavelmente você não pode retirar essa terapia do paciente de alto risco. Mas
possivelmente do paciente de baixo risco, que só tenha uma alteração citogenética, talvez você consiga, de fato, descontinuar a longo prazo. Uma coisa importante é que é um exame de medula óssea, e essa é uma informação que às vezes não chega para quem está no laboratório, é que o aspirado de medula óssea, dependendo assim, a pessoa vai fazer, ela puxa o exame para o mielograma, ela pode puxar exame para avaliação genética, para várias coisas. Então, a partir do momento que você vai tirando, vai coletando mais material, aquele exame vai se diluindo. Então, você vai perdendo a qualidade do exame, tá? Então, você tem vários estudos que fazem essa análise da qualidade do aspirado baseado nas outras populações. Esse é um estudo que enfatiza muito que a qualidade está relacionada à presença de células precursores eritróides nucleares ou precursores mieloides. Ele cria um índice, quanto maior esse índice, essa mostra que essa amostra está mais contaminada por sangue periférico, mas tem outros estudos que utilizam outros parâmetros para avaliar isso, mas o que a gente vê é que você perde qualidade do exame a partir em aspirado subsequente. Então, aqui você vê que no segundo aspirado você já tem uma qualidade menor, né? Quanto mais alto esse índice do BMQI, a qualidade do seu aspirado é pior. E isso é uma coisa que tem impacto na interpretação do exame. Outra coisa importante é que o mieloma, ele não é uma doença que infiltra a medula de uma maneira homogênea, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar o paciente ao diagnóstico, às vezes você pode pegar uma discrepância entre o que você coletou para o mielograma e o que você coletou para a biópsia. Uma proporção de uma diferença de infiltração plasmocitária muito significativa, ou mesmo você não pegar no aspirado, mas a hora que você vai ver na biópsia, você tem clusters de plasmócitos, tá? E se você coletar de dois sítios diferentes, pode ser que tenha discrepância, pode ter que um sítio que venha positivo e outro sítio que venha negativo. Então, isso é uma coisa importante. A sua DRM não necessariamente está refletindo a ausência de doença, mas está a ausência de doença naquele local que você coletou. E outra coisa importante é que o mieloma não infiltra só a medula, ele pode infiltrar outros lugares. O plasmócito, ele é uma célula que tem uma capacidade de sobrevivência praticamente em qualquer lugar do corpo. E a gente tem doenças extramedulares. Isso acontece, é uma situação muito grave na prática, mas isso acontece com uma certa frequência. Qual seria a maneira de você tentar mitigar isso? É você tentando fazer avaliação pelo sangue, né? Aí a gente vai cair nos desafios de você tentar monitorar o mieloma pelo sangue. Você precisaria de teste com sensibilidade muito mais alta ou coletar muito mais material, mas isso provavelmente vai ser o caminho no futuro. Você combinar avaliações periódicas de medula com avaliações mais frequentes do sangue periférico. Então, o que eu coloco hoje a DRM, ela se soma a outras tecnologias para a gente avaliar o prognóstico do paciente a longo prazo, porque cada uma vai ter sua vantagem e vai ter sua limitação, né? Então, a, a citometria, o NGS, você pode fazer de medula, pode fazer de sangue, são diferentes, mas são formas possíveis. Isso sempre tem que ser associado ao exame de imagem. Existe doença extramedular que você não vai pegar pela avaliação medular. E também existem técnicas para você avaliar, inclusive, o componente monoclonal de uma maneira mais sensível, que é pela espectrometria de massa. Então, aqui, por exemplo, qual vai ser a grande vantagem? Ao invés de você monitorar pela eletroforese, a espectrometria ela tem uma sensibilidade maior. Então, só quando você negativasse de fato a espectrometria, você pensaria em fazer uma avaliação medular, tá? Mas isso é o caminho do futuro, provavelmente. Então, voltando àquele slide que eu falei no início, quando a gente olha os nossos objetivos de tratamento, como eu aplico hoje a DRM? E assim, olhando essa lista que eu coloquei, a única coisa que eu tirei aqui seria a questão de eventos adversos. Está relacionada à intensidade da terapia. Na verdade, a gente está dando terapias até mais intensas para atingir DRM negativa. Mas se a gente parar para pensar, todos os outros parâmetros estão relacionados à DRM. Então, eu consigo demonstrar que eu tenho ganho de sobrevida global com DRM negativa. A DRM negativa é o melhor parâmetro de controle da doença. Está relacionado à sobrevida livre de progressão.
é o melhor indicativo que a gente tem atualmente de que alguns pacientes, não são todos, é uma minoria, podem estar atingindo parâmetros de qualidade de vida, parâmetros de cura, né? Em relação à qualidade de vida, eu acho que melhora a qualidade de vida do paciente. Apesar de não implicar necessariamente uma mudança de tratamento, uma DRM negativa pode significar, por exemplo, ter mais segurança numa descontinuação de um tratamento de manutenção, né? Um paciente que tem uma DRM positiva, por exemplo, é um paciente que me permite, por exemplo, ter uma capacidade melhor de planejamento. Por exemplo, se meu paciente está em DRM, ele negativo, ele pede a DRM, eu consigo, por exemplo, já planejar se eu vou fazer um CAR-T para esse paciente. A gente não consegue viabilizar um CAR-T, por exemplo, em uma semana. Hoje no Brasil demora 6 meses para você conseguir um tratamento de CAR-T para um paciente. E hoje é a informação mais importante para descontinuar tratamento, para tentar suspender o tratamento de alguns pacientes. Então, eu acho que a DRM está muito presente nos pacientes que tratam mieloma múltiplo. Então, voltando um pouco para o caso, como eu enxergo que esse paciente, por exemplo, pode se beneficiar da DRM? Primeira coisa, eu vou escolher para ele o esquema terapêutico que oferece a melhor taxa de DRM, a DRM mais negativa mais alta possível. Segunda coisa, ele é um paciente de alto risco. Então, se ele é um paciente de alto risco, que vocês viram naquele trabalho, talvez eu não planeje, por exemplo, descontinuar o tratamento de manutenção. Mas ele é um paciente que, se ele atingir DRM, eu posso falar para ele, olha, mesmo você tendo características de alto risco ao seu diagnóstico, você tem um prognóstico muito bom a partir do momento que você atinge DRM. Então, hoje, não é a realidade do paciente, da maior parte dos pacientes que tratam mieloma no Brasil, fazer segmento com DRM, mas eu acho sim que traz uma informação muito importante e é necessário, assim, daqui para frente, principalmente em relação ao tratamento de manutenção, que a gente comece a fazer esse monitoramento. Então, aqui, só para finalizar, por que que eu acho que tem que indicar? Hoje, do ponto de vista prático, a gente consegue definir a melhor estratégia de manutenção, se é só lenalidomida ou associação com daratumumab, principalmente para pacientes que não tenham alto risco. A duração da manutenção, a gente pode ter mais segurança de descontinuar no paciente, principalmente de risco padrão, que tenha DRM persistentemente negativa. A gente tem uma melhora da avaliação prognóstica do paciente e, eventualmente, a perda da DRM é uma informação que eu posso usar para planejar melhor o meu tratamento, antes de esperar, inclusive, que o paciente tenha uma progressão, de fato, por um componente monoclonal. E esse aqui, no último slide, o que que eu acho? A DRM hoje, ela não é a única ferramenta que a gente tem, ela é uma ferramenta que se associa a outras modalidades, seja do estadiamento, a própria questão característica do paciente, fragilidade, comorbidades, as alterações genéticas, mas a gente fala muito de medicina de precisão, e medicina de precisão é um nome bonito para falar o quê? É você agregar o maior número de informações possíveis para tentar individualizar o tratamento para aquele paciente. Os estudos clínicos eles não são nada individualizados. Você tem centenas de pacientes que são absolutamente heterogêneos e coloca eles dentro do mesmo esquema terapêutico. Mas cada informação que a gente soma, e acho que a DRM é uma informação muito importante, a gente sim vai ter capacidade de oferecer um tratamento mais individualizado. Então, eu achei essa frase bem bonitinha, a gente não pode haver medicina de precisão sem diagnósticos de precisão. E com isso eu encerro e estou aberta para as perguntas, para quem tiver. Obrigada. Excelente, Fernanda. Nossa, que maravilha, hein? Que show aí de passeio pelo caminho da DRM. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que eu sou lá do. Que comecei a tratar mieloma no R1 de hematologia no ano 2000, então tem 26 anos. E uma coisa que me chamava muita atenção é que quando você compara, por exemplo, com as doenças agudas, né, com as leucemias agudas, ou o paciente não vai bem,
paciente de leucemia aguda, ou quando o paciente melhora da leucemia aguda, ele fica bem. A maioria deles, eles ficam bem, estão em remissão e tal. E os pacientes de mieloma, o que me chamava bastante atenção, que eram aquelas terapias antigas, era que você atingia laboratorialmente um resultado aceitável, e aí eu me lembrava de você chegar para o paciente e dizer: olha, tá ótimo os seus exames. E ele dizer: mas eu não tô ótimo. Eu tô fraturado, eu tô na diálise, eu tô com dor. Ou seja, não tinha uma relação. E hoje em dia a gente vê que com as terapias e com esse nível de DRM, isso meio que mudou. Né? Isso você tem um paciente, como você disse, com qualidade de vida cada vez mais crescente, né? Principalmente esses pacientes com DRM negativa. E eu acho que é muito interessante realmente todos os métodos para você atingir isso. A gente aqui do laboratório da citometria, a gente costuma sempre pensar assim, né? Puxa, como eu vou fazer o meu melhor? Mas e aí tem aquela famosa frase, né? O diagnóstico preciso, esse que você colocou no último slide, o diagnóstico preciso depende da amostra. E a amostra, no mieloma, tem toda essa variabilidade que você disse, que você comentou aí, dos sítios, dos nichos medulares, e tem da coleta, né? Tem da coleta, então esse índice de hemodiluição que você mostrou também é muito interessante. E a gente tem, por exemplo, para DRM de mieloma por citometria de fluxo no protocolo do NGF, né, o Next Generation Flow, né, que foi feito pelo consórcio Euroflow, eles preconizam que a primeira aspirada é a da citometria e não a do mielograma. Então, se você vai... Eu lembro que tem uma frase da doutora Elaine Sobral do Rio de Janeiro que ela sempre fala assim: se você vai tomar conduta em cima desse exame, é ele que tem que ter a melhor amostra. Você vai tomar conduta em cima do mielograma? Não que ele não seja importante. Mas assim, é ele que vai te dizer você vai fazer isso ou aquilo? Não, não é. É a DRM. Então, assim, ok, o mielograma você faz de uma outra forma, ou faz em outra punção, mas o ideal realmente é que você tenha uma amostra bem padronizada, bem feita e tal. Deixa eu ver aqui o nosso chat, a gente tem aqui uma série de perguntas. Fê, deixa eu ver aqui, ó. Tenho aqui do Matheus. Fernanda, parabéns pela aula, muito completa. Como você enxerga a falta de conhecimento da comunidade médica em relação a essas dificuldades pré-analíticas em citometria para DRM de mieloma? Sensibilidade do teste, variação entre a primeira e a segunda coleta. Acha válido os laudos de imunofenotipagem terem o máximo de detalhes técnicos possíveis? Então, assim, estudando para essa aula, que nem eu falei, eu vi diferentes critérios para avaliar a hemodiluição. Eu desconheço, assim, acho que não sei se o Rodrigo pode falar melhor do que eu, algum laboratório que faça isso de rotina para avaliar essa hemodiluição. Para quem recebe, normalmente você não recebe essa informação que momento foi coletado, né? Então, assim, não tem, assim, foi a primeira, foi a segunda amostra, é uma informação que acaba faltando. Infelizmente, eu acho que é uma coisa assim, que ainda falta os médicos terem essa, principalmente os médicos que vão ver o resultado, ter esse entendimento, né? Que uma DRM negativa é, nunca é um parâmetro isolado que você pode utilizar, né? Acho que isso é absoluto, é a primeira coisa que tem que saber, que é pelo menos duas amostras. Mas como é difícil, porque você está lidando com uma quantidade tão baixa de doença, é muito complexo. Mas eu não sei, acho que essa questão de você, pelo menos, sinalizar, ter essas orientações é importante. Acho que para quem vai interpretar, com certeza, ter esses detalhes seria muito significativo, né? Eu acredito que eu também não conheço não, Fê, tipo de avaliação em que coloquem todo o caminho de se foi hemodiluído ou não. Na maioria das vezes, a gente, na citometria, principalmente em DRM, a gente avalia alguns parâmetros de hemodiluição e, quando presentes, a gente coloca no laudo. Mas a gente acredita que o médico, na maioria das vezes, ou ele não presta atenção, ele não dá o devido valor àquela frasezinha ali, amostra com baixa celularidade, com sinais de hemodiluição que a gente coloca de rodapé. Então, eu acho que realmente é isso. Porque uma coisa é você ter a DRM positiva. Ok, achei. Agora, como dizer que o negativo é negativo mesmo? Porque é justamente aquilo que a gente quer evitar, que o paciente com resultado negativo recaia no mês seguinte, né? Porque isso aí realmente
E é uma coisa, por exemplo, que acontece na leucemia mieloide aguda e acontecia muito, né, quando não tinha, por exemplo, o Next Generation Flow, porque o método tinha uma sensibilidade inferior. Mas é isso. A gente tem mais elogios aqui, excelente revisão, parabéns, boa noite, excelente aula. A gente gostou bastante. Mais perguntas, pessoal? Não se inibam. Podem falar, Fernanda aqui é expert, responsável pelo ambulatório de mieloma do Hospital das Clínicas. E ela adora plasmócito, né, Fê? Eu gosto mesmo. Não é todo mundo que gosta, não. Tem o pessoal que corre. Mas é isso. Aproveitar então aqui para agradecer a presença da doutora Fernanda, mais uma vez aqui na nossa noite do Flowing, a presença de todo mundo. Para os membros do Flowing, já foi colocado na pasta de vocês, compartilhada, um vídeo explicativo, tanto da teoria quanto da prática de análise de DRM por citometria de fluxo no protocolo do NGF, com a explicação toda sobre o Euroflow, está lá na pasta de vocês já, tá? É um videozinho meu. E muito obrigado aí pela presença de todos. Fê, mais uma vez um beijão aí no seu coração. Eu que Obrigado, agradeço. pessoal. Boa noite. Boa noite.